Olá, olá, pessoas guerreiras e abençoadas que estão sempre me assistindo por aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês. E a questão é que a pessoa narcisista, ela começa a te estudar sem que você perceba. Elas começam a te estudar assim que elas te conhecem. Elas farejam a tua energia e começam a te imitar, a copiar tudo seu comportamento, as suas falas. E é nesse momento que os jogos começam. Porque quando você está convivendo com esse tipo de urubu aí do teu lado, toda punição divina que seria para ela, você absorve como esponja. Porque a sua presença é divina. E estando perto de uma pessoa narcisista, você protege ela. E daí quando sua vida começa a ficar toda negativa, você não entende nada. Você fica perdida querendo achar respostas. Sendo que a resposta está no teu ambiente. Por isso que você não encontra as respostas. Porque essas pessoas, elas se disfarçam da solução dos teus problemas, quando são elas que os causam. Então assim, elas são tão cara de pau que às vezes elas próprias, elas se oferecem para rezar contigo. Essas pessoas narcisistas se oferecem para ir para a igreja contigo. Elas te enganam de uma forma assim absurda. E elas fazem essas coisas, né, que é para você tirar o foco delas. Para você nunca perceber que são elas que estão causando o seu atraso. São elas que estão causando esses problemas todos na tua vida. Aí você perde o trabalho, mas você não sabe o porquê. Você começa a ficar doente, mas você não sabe o porquê. Você vai ficando sem dinheiro e você não sabe por que o dinheiro está sumindo. Porque estando com um lazarento do teu lado, não tem como você ser próspero, não tem como você ser feliz. Não tem como você se suceder na vida. E uma coisa que vocês têm que entender, que pessoas narcisistas, elas têm a capacidade de fingir tudo. Fingir ser pessoas de Deus, fingirem ser pessoas boas, fingirem ser vítimas do narcisismo. Porque fingir, mentir, enganar é a especialidade delas. Então elas fingem ser o que elas não são, para você não perceber que elas estão cumprindo uma agenda maligna ali na tua vida, pelas tuas costas. Quero dizer, na tua frente mesmo. Mas elas te causam uma cegueira espiritual. Você não consegue ver que são elas que causam todo o seu atraso de vida, até que tudo tenha desandado já. Então as pessoas narcisistas, elas te estudam energeticamente, porque elas são mandadas pela coisa ruim, para te desviar do plano divino da tua vida. Para te desviar, para que a promessa de Deus não se cumpra na tua vida. Então elas sabem que Deus está a ponto de te abençoar. Elas sabem que Deus tem planos maravilhosos para a tua vida. E elas vêm para a tua vida para te desviar desse plano perfeito. E parar a obra que Deus quer fazer na tua vida. Para que você nunca alcance a terra prometida. Só Deus sabe do teu futuro. E quem mais finge saber do teu futuro? O coisa ruim. São duas forças espirituais que nós não vemos, uma força verdadeira e uma força falsa, que finge saber do teu futuro. O futuro verdadeiro quem te dá é Deus, e quem te dá um futuro falso e faz você acreditar no futuro falso é o inimigo. Por isso que o inimigo cria ilusões na tua mente sobre o seu futuro. Mas quem sabe verdadeiramente do seu futuro e o que vai acontecer com você é Deus. Deus tem planos de te dar sabedoria, de te abençoar, de te dar uma abundância de espírito, uma prosperidade financeira. E o inimigo, ele vem para tirar, ele vem para te cegar e para te deixar miserável. Porque a miséria ama companhia e que você não seja a companhia da miséria. Então, quando você está rodeado de serpentes, você tem que ouvir mais e você tem que falar menos. Porque o inimigo sempre usa tuas fraquezas contra você. O inimigo sempre vai usar o teu passado contra você. Porque o inimigo se aposta daquilo que sai da tua boca. Porque ele não consegue ler tua mente. Quem usa o teu passado para te envergonhar, para te aprisionar, é o inimigo. O inimigo, ele usa o teu passado para te incentivar a pecar, para você viver para o mundo. Deus usa o teu passado para te dar sabedoria, para te elevar espiritualmente, para te elevar na vida, para melhorar o seu caráter, para te renovar espiritualmente. Enquanto pessoas narcisistas, fazem com que você viva para o pecado,
para que você caia no mundão junto com elas. Deus é o único que perdoa nossos pecados, nossos erros, os caminhos errados que a gente entrou. Mas Ele faz isso para que a gente resista ao pecado, para que a gente não repita de novo os mesmos erros. Então Deus nos envia anjos para nos proteger aqui na terra, mas a gente tem que pedir auxílio a eles. A gente tem que rezar e pedir proteção. E o inimigo, ele também envia os anjos das trevas para te monitorar, para atrasar o seu progresso, para atrasar a sua evolução espiritual. Então, quando você nasce em uma família narcisista, ou quando você traz uma pessoa narcisista para a tua vida, na sua fase adulta, você jamais pode desfocar os olhos de Deus. A oração tem que ser a sua constante companhia. E óbvio que a gente não faz isso. Quando a pessoa narcisista joga a gente no vale da sombra da morte. Aí sim a gente recorre a Deus, pelo amor de Deus, Deus me ajude. É a partir daí que a gente começa a nossa caminhada espiritual, quando o estrago já está todo feito. Mas antes tarde do que nunca. Porque esses principados mundanos, eles vão tentar entrar na tua vida de qualquer forma. Qualquer brechinha que você der. Então você encontra uma pessoa narcisista no teu trabalho, encontra uma pessoa lazarenta na padaria, você encontra pessoas narcisistas na academia, na vizinhança. Eles estão espalhados assim como uma pandemia. Então é só colocando a armadura de Deus que você vence esses esquemas que o inimigo arma para você cair. É só se apegando a Deus que você evita não cair mais nessas ciladas que o inimigo arma para você. E você evita que esses principados encontrem brechas para entrar na tua vida de alguma forma. Então os anjos de Deus, eles intercedem por você. Quando você reza, quando você desenvolve um relacionamento com ele, quando você pede proteção. Veja bem na história de Sansão e Dalila. Ela ficava tentando descobrir as fraquezas dele. Onde que Sansão tinha a força dele? Que era para usar essa informação e derrotar ele. Mas ele mentiu para ela 3 vezes. Então Sansão cometeu o erro que as pessoas que têm a promessa de Deus na vida delas jamais podem cometer. Ele contou que a força dele vinha do cabelo. Então aquilo que você se sente mais atraído, aquilo que você mais deseja, pode ser a sua destruição. Você tem que tomar cuidado onde que você está olhando. Porque Sansão foi atraído pelo que os olhos dele via. E ele foi enganado pelo que ele sentiu no coração. Ele foi guiado pelo coração e isso foi a destruição dele. E qual foi o final de Sansão? Ele confidenciou o seu segredo. Que uma navalha nunca havia tocado nos cabelos dele. Que se ele cortasse o cabelo, ele perderia toda a força. E quando ele estava dormindo, cortaram o cabelo dele. Quem fez isso? A pessoa que ele mais amava. A própria Dalila. Que eu considero a pessoa narcisista. Não estando ainda satisfeitos, os soldados israelitas furaram os olhos deles. Que eu considero isso os macacos voadores. Então o pecado de Sansão, o fim dele foi cair no pecado da carne. E se deitar com que ele não devia. Porque ele se embriagou e se deixou levar pela paixão insana por Dalila, que o traiu e por fim ele perdeu todas as suas forças e perdeu a própria vida. E por causa das más escolhas que ele mesmo fez, o Espírito Divino já não era mais com ele. E é assim que acontece parecido um pouco com a gente. Lidando com a pessoa narcisista, o intuito dela é usar os nossos pontos fracos contra nós, para nos humilhar, para nos diminuir, para nos aprisionar, para destruir a nossa reputação, o nosso caráter. E em casos mais extremos, muitas vítimas até morrem. E elas sempre nos atacam quando a gente menos espera. E é para o golpe, o susto, a decepção ser maior ainda. Então a pessoa narcisista, quando ela vem para a tua vida, ela é a tua perdição. E ela será o teu fim se tu não acordar. Se tu não ouvir o chamado de Deus. Se você não ouvir a sua intuição. Porque todos os dias você lidando com a negatividade, com o drama, com o vampiro te sugando, aos poucos você vai perdendo a sua fé, a sua força, a sua coragem. Você vai perdendo os seus sonhos, a sua motivação de viver. E você começa a achar que ali será o seu fim. Você passa a se conformar com a sua realidade do abuso. E você passa a se conformar que o cativeiro é o melhor lugar para você. E a vida não tem mais nada além disso.
Você vai se acostumando com o abuso. E isso é o que não pode acontecer. Então não se acostume e não se conforme com o que é destrutivo, com o que é demoníaco. Porque a vida é muito mais que isso. O amor é muito mais que isso. Tudo que você vive com uma pessoa narcisista não é vida e não é amor. Mas você só precisa ver isso. Você só precisa tomar uma atitude e perceber que a sua realidade obscura e negativa não será o seu fim. E não é, e está longe de ser o que você merece. E é com esse pensamento que você vai ter ânimo de novo para lutar por você, para buscar o melhor para você, para ter uma vida melhor. Então não é só importante você cortar a Dalila da sua vida, mas também cortar os soldados israelitas. Ou seja, a pessoa narcisista e os macacos voadores, os cúmplices. Porque todos eles são tão destrutivos, demoníacos e ruins quanto a pessoa narcisista. É tudo farinha do mesmo saco. E quem está do lado de uma pessoa narcisista já escolheram o lado delas, o lado da pessoa narcisista. Quem acredita na pessoa narcisista não está do seu lado. E quem está aplaudindo esse ser das trevas narcisista não está torcendo por você. Elas não são ao seu favor. Elas são contra você. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Eu tô pensando em fazer uma live nesse domingo. Deixem nos comentários qual seria o melhor horário para ter mais pessoas envolvidas na live, né? Eu tô tentando explorar mais um pouco essa plataforma aqui, me acostumar, né? Seria bom também para esclarecer dúvidas, para a gente se conhecer, para vocês perguntarem. E outro recadinho, né? Quando os haters, as pessoas narcisistas que estão me assistindo, começarem a soltar as farpas e mostrar a própria cara e comentar coisas negativas aqui no meu canal, eu não vou apagar. Eu vou deixar aqui bem exposto, que é para vocês verem quem são as pessoas narcisistas aqui do meu canal. Não vou apagar, eu vou deixar exposto, que é para todo mundo ver elas sem a máscara. Então espero ver todos vocês no domingo. Preparem as perguntas de vocês e até lá. Tchau!